Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira os destaques desta edição. Como o TCE julgou as contas de 2010 do Instituto de Previdência e de Assistência à Saúde de Rondonópolis. E como atuam esses dois institutos. E ainda, TCE suspende o pregão realizado pelo governo do estado. É o TCE Notícias desta terça-feira, dia 19 de abril, que está no ar. Olá, tudo bem? Você vai ver agora como o TCE julgou as contas de 2010 do Instituto de Previdência de Rondonópolis. Regulares com recomendação. Assim, os conselheiros do Tribunal de Contas julgaram o balanço de 2010 do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, sobre a gestão do diretor executivo Josemar Ramiro e Silva. Dentre os pontos encontrados está o cumprimento do percentual destinado às despesas administrativas, que foi de 1,92% do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados, não ultrapassando o limite de 2% estabelecido por lei. A única irregularidade identificada nas contas foi um envio com atraso de informações ao Aplique, referente ao mês de fevereiro de 2010, falha que gerou multa de cerca de R$ 350 ao gestor José Ramiro e Silva. Conselheiros julgam regulares com determinações as contas de gestão do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores de Rondonópolis. Após análise técnica da equipe da segunda relatoria do TCE, apenas uma irregularidade foi constatada nas contas do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores de Rondonópolis, gestão de Vilmondes Aprígio da Silva Luz. Segundo o relatório, o fundo apresentou déficit na execução orçamentária equivalente a R$ 523.800. Isso porque as despesas do Serviço Saúde foram maiores que a receita arrecadada. O fundo arrecadou R$ 5.054.000, mas gastou cerca de R$ 5.500.000. Como o gestor tinha sobra orçamentária do exercício anterior no valor de R$ 450.000, o saldo negativo caiu para R$ 73.700. Isso demonstrou que o gestor usou da disponibilidade financeira que tinha em caixa para somar a receita e cobrir despesas em 2010. O relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, votou pela regularidade das contas, mas determinou ao Serviço Saúde que planeje o orçamento de 2011 para evitar que a falha ocorra novamente. Você acabou de ver no TCE Notícias que duas contas públicas foram julgadas, uma de um fundo de previdência, outra de um fundo de assistência à saúde. Você confere agora como cada um deles atua. Em Mato Grosso, com a participação ativa do Tribunal de Contas, exercendo o papel fiscalizador, a maioria dos municípios do estado já possui o regime próprio de previdência social. O RPPS integra as unidades públicas responsáveis por cuidar da aposentadoria e pensão dos servidores das esferas municipal e estadual. Atualmente, no Brasil, cerca de 2.000 municípios já criaram fundos próprios. Em Mato Grosso, 98 dos 141 municípios já possuem o RPPS. Nas demais cidades, ainda funciona o Regime Geral de Previdência Social, que é administrado pelo INSS, que também é responsável pelas aposentadorias e pensões de trabalhadores da iniciativa privada. Já o Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores pode ser implantado pelo município por meio de lei específica, como no caso de Rondonópolis. O órgão tem a finalidade de prestar assistência à saúde dos servidores ativos, inativos, pensionistas e os respectivos dependentes. A autonomia administrativa e financeira do fundo não exclui a supervisão do Poder Executivo do município. Além disso, as fontes de custeio para concessão dos benefícios e serviços que integram o sistema são proporcionadas pelas contribuições dos segurados, como previsto na lei. TCE suspende pregão do governo do estado que contratou empresa para realizar o projeto Paixão de Cristo.
A medida cautelar proposta pelo conselheiro Antônio Joaquim e aprovada por unanimidade pelo Pleno do TCE suspendeu o pregão feito pelas Secretarias Estaduais de Administração e Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social para a contratação de empresa para realizar o projeto Paixão de Cristo durante o feriado da Páscoa, além de feiras de artesanato e outras ações institucionais assinadas pela CETEX. A suspensão ocorreu porque foi constatada a execução de alguns serviços antes da realização desse pregão, além de ser estabelecido curto prazo para cumprimento do contrato, se comparadas as datas previstas no edital e o acontecimento do projeto, iniciativas justificadas pela CETEX devido à proximidade do evento. Outra falha, também identificada, foi que apesar do pregão envolver a prestação de serviços diferentes, esse procedimento licitatório foi do tipo lote único, uma ofensa à lei de licitações. A falta de documentos que comprovassem a contratação de uma instituição financeira para a execução antecipada dos serviços também foi uma irregularidade verificada pelo TCE. Por mais que tenha o argumento do governo de que há o convênio com o Banco do Brasil, depois ouvir na mídia que a SEMAT também participa, mas é uma flagrante desorganização o processo de licitação. Outra medida cautelar proposta pelo TCE suspendeu um contrato feito entre a Prefeitura de São José do Rio Claro e uma empresa de informática. Para evitar danos ao erário municipal, o conselheiro Valdir Teis propôs medida cautelar e suspendeu o contrato firmado entre a Prefeitura de São José do Rio Claro e empresa de informática, contratada para o fornecimento do licenciamento de softwares de sistema integrado, prestação de serviços de instalação, configuração, conversão da base de dados e treinamento. A decisão foi tomada após representação interna denunciando que o prefeito de São José do Rio Claro, Massal Paulo Watanabe, realizou pagamentos à empresa de serviços que não foram realizados. Foi constatado que o referido software não estava instalado na Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Infraestrutura, sob a alegação de que os computadores dessas unidades não são compatíveis para receberem a instalação do software, realizando uma despesa de R$22 mil de forma ilegal. Além de suspender o contrato, o conselheiro Valdir Teis determinou devolução de R$22 mil, que deverá ser descontada da empresa de informática. Como o município pagou R$22.200 pelos serviços nessas secretarias que não foi prestado, mas a empresa fazendo a prestação de outros serviços, que esse valor seja descontado. Nós ficamos por aqui. Todos os processos julgados na sessão plenária desta terça-feira já estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo amanhã. Até lá! O Tribunal de Contas entra na terceira etapa do planejamento estratégico elaborado para o período 2005-2011. É o momento de concluir projetos e intensificar ações para consolidar a revolução cultural ocorrida aqui nos últimos 10 anos. Para isso, é necessário garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, com orientação, fiscalização e avaliação de resultados. Essa é a nossa missão, nossa razão de existir. O nosso trabalho deve atender primordialmente à sociedade, tendo como valores agilidade, compromisso, ética, inovação, qualidade, transparência. Ao estabelecer esses valores, o Tribunal de Contas vai se tornar uma instituição cada vez mais útil, concentrada na sua finalidade: auditar, apreciar e decidir com técnica, celeridade e justiça. Esse compromisso com a efetividade fará do Tribunal de Contas de Mato Grosso referência no Brasil. Essa é a nossa visão.